Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui para fazer mais um videozinho sobre, dessa vez, como eu falei no último vídeo, se você ainda não viu, vê lá que eu fiz um vídeo sobre metabolismo. Dessa vez eu vou falar um pouco sobre respiração celular. Nessa parte eu vou falar sobre respiração celular aeróbica e eu vou fazer um outro vídeo explicando algumas pontas soltas que eu vou deixar nesse vídeo, porque eu não quero que ele fique mais de 20 ou 25 minutos. E no outro vídeo também vai ter sobre respiração celular anaeróbica. Bom, vamos começar com as 3 etapas da respiração aeróbica e o seu principal objetivo. Eu tenho algumas questões aqui, vou estar trabalhando 15 delas nesse vídeo e 15 no próximo. Primeira questão, a gente vai respondendo e eu vou explicando sobre. Primeira questão, qual é o objetivo principal da respiração celular aeróbica? A respiração celular aeróbica, ela serve para criar, entre aspas, né? Ela transforma moléculas de ADP e fosfato e outra energia, aminoácidos, em ATP. O que seria o ATP em si? O ATP é a energia que é usada para gerar o funcionamento celular. Resumidamente, gerar moléculas de ATP para o funcionamento celular. Então, sem o ATP, as células não funcionam e elas não têm aí energia para poder trabalhar e, consequentemente, o corpo não se movimenta, os órgãos não funcionam e acaba que você não vive, né? Claro. Bom, próxima pergunta. Quais são os 3 estágios principais da respiração celular aeróbica? A respiração celular aeróbica tem 3 principais estágios. Claro que tem algumas intercalações entre alguns deles, mas os 3 principais estágios mesmo são a glicólise, a fosforização oxidativa. Peraí, eu errei a ordem. É glicólise, ciclo de Krebs e fosforização oxidativa. Bom, eu peguei aqui um pouco no ChatGPT, que aqui é um pouco mais fácil de visualizar, porque aqui ele resume um pouco melhor sobre o que eu estou falando. Vamos ler aqui cada um. Etapas da respiração celular aeróbica. A gente tem a glicólise. Aqui a gente tem a oxidação do piruvato, que é uma dessas partes que eu disse, que intercala a glicólise com o ciclo de Krebs, que é a oxidação do piruvato, o ciclo de Krebs, a cadeia transportadora de elétrons e fosforização oxidativa. A cadeia transportadora de elétrons é o intermédio entre o ciclo de Krebs e a fosforização oxidativa. Bom, eu não vou explicar muito bem o que é cada um agora, porque a gente tem essas perguntas aqui e fica mais simples se eu fazer a pergunta e responder ao mesmo tempo do que eu falar tudo de uma vez. Onde ocorre a glicólise na célula? Primeiramente, vamos começar a falar da glicólise. A glicólise, o que e onde ela é feita? A glicólise ela é feita no citoplasma. Toda essa respiração celular aeróbica ocorre dentro da mitocôndria e ocorre dentro da nossa célula. Na nossa célula, como vocês sabem, tem diversas organelas, incluindo o núcleo. E numa dessas organelas se chama mitocôndria, que é onde acontece a respiração celular. No citoplasma, que é a parte externa, ocorre a glicólise. O que é a glicólise? Na glicólise, a glicose é quebrada em 2 moléculas de piruvato. A glicose é uma cadeia de carbonos, uma molécula, né, claro, que dessa molécula se origina 2 moléculas de piruvato, que esse piruvato lá na frente vai ser essencial para a formação de oxigênio e de mais ATP. Na parte da glicólise, a gente tem uma formação de 2 ATP e 2 NADH. O NADH e o FAD, eu vou explicar um pouco mais sobre eles nessa parte e principalmente na segunda parte, que eles são carregadores de elétrons.
o que eles fazem? Eles são meio que condutores dos elétrons e alguns prótons, no caso do FAD, para que ocorra certamente lá no CTE, lá na frente, lá na fosforilação oxidativa, ocorra certamente, né, como tem que ocorrer. Então é para isso que serve o NADH, NAD, FAD e FADH. Bom, próxima pergunta. A glicólise, deixa eu focar. A glicólise requer oxigênio? Bom, a glicólise ela não requer oxigênio. Por que a glicólise não requer oxigênio? Porque eu não sei. Bom, eu vou falar a verdade, eu não sei porque a glicólise não requer oxigênio. Porque, minha opinião, eu não pesquisei mais sobre isso, porque é o seguinte, eu acho que a ideia realmente é explicar o que foi explicado nas aulas e o que foi dito para ser copiado em relação às questões e a questões que eu também pesquisei no ChatGPT. E, por exemplo, no ChatGPT ele diz que não precisa de oxigênio porque é a parte anaeróbica, entre aspas, da respiração celular aeróbica. Bom, é isso. Então, a glicose não requer oxigênio. Realmente, ficou uma ponta solta nisso, eu vou trazer uma resposta melhor no segundo vídeo. Por isso que eu disse que eu vou fazer um segundo vídeo mais detalhado. Porque, realmente, esse primeiro é só para pincelar sobre respiração celular e estabelecer um conhecimento básico para poder aprofundar isso depois. Bom, continuando, né? Voltando ao que interessa. Questão 5. Quais são os produtos finais da glicólise? Como eu mostrei aqui, a glicólise ela gera 2 moléculas de piruvato, 2 ATP e 2 NADH. Aqui está a mesma coisa, só numa forma maior, né? Formação de 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de ADP e 2 moléculas de ATP. Passando para a próxima questão. O que acontece com o piruvato se o oxigênio estiver presente? Aqui a gente já vai entrar no intermédio entre a glicólise e o ciclo de Krebs. Foca. É a oxidação do piruvato. O piruvato, ele oxida. Quando se pronuncia a palavra oxidação, eu não sei se vocês geralmente lembram, mas eu lembro de ferrugem, porque a ferrugem é praticamente uma oxidação do metal. Mas essa oxidação é um pouco diferente. Essa oxidação do piruvato vai transformar esse piruvato em acetil-CoA e CO2. É como na nossa respiração pulmonar. Nossa respiração pulmonar ela é um reflexo, entre aspas, da respiração celular. A respiração celular ocorre na célula em nível extremamente menor do que a respiração pulmonar. Na respiração pulmonar a gente respira oxigênio, solta CO2. E aqui a gente tem uma oxidação do piruvato, que é causada pelo oxigênio em contato com o piruvato, que forma acetil-CoA e CO2. Próxima questão. 7. Onde ocorre o ciclo de Krebs? Ou ácido cítrico. Ou ciclo do ácido cítrico, né? Mas eu acho que ciclo do ácido cítrico é difícil usar, então é ciclo de Krebs, que foi o cara aí que fez essa descoberta, né, entre aspas, descoberta. Bom, primeiramente, já para matar a próxima questão, no início do ciclo de Krebs a gente tem aqui a entrada do acetil-CoA. O local é na matriz mitocondrial. Lembra que eu falei que ocorre tudo na mitocôndria? Então, tudo ocorre na mitocôndria e ele ocorre na matriz mitocondrial. É como se fosse o centro da mitocôndria, mas ainda não é, digamos assim, na sua parte principal, né? Entre aspas, bem grandes. Bom, então, realmente, ocorre na matriz mitocondrial. 8. Qual molécula inicia o ciclo de Krebs? Como eu falei, entra inicialmente o acetil-CoA. Então, já podemos passar para a próxima. Quais são os principais produtos do ciclo de Krebs?
aqui, antes de falar quais são os principais produtos, eu vou falar o que acontece no ciclo de Krebs. O que acontece no ciclo de Krebs? O acetil-CoA entra no ciclo e reage com oxalocetato, formando citrato. A cada volta, a liberação de CO2 e produção de energia. Para cada molécula de glicose, 2-acetil-CoA gera 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2 e 4 CO2. Como eu disse, a respiração pulmonar ela é um reflexo da respiração celular. Na respiração celular, a gente tem também muita liberação de CO2. Como vocês podem ver aqui, a gente tem a liberação de CO2, enquanto é gerado aqui ATP, NADH e FADH2. Então, resumidamente, o que o ciclo de Krebs faz? Ele meio que faz, assim, digamos assim, uma apuração no que a glicólise faz. A glicólise, ela faz a quebra da glicose em piruvato. É como se a glicólise fosse uma espécie de enzima onde a glicose se acopla e transforma em piruvato. E aí depois ela vai para o ciclo de Krebs, o piruvato primeiro ele é transformado em acetil-CoA, e o acetil-CoA vai para o ciclo de Krebs, e aí depois disso é meio que convertido em 2 ATP, mais ATP, né? Em NADH, e aí a gente tem já a entrada do FADH2, né? Porque, como eu falei, o NADH e o FADH2, os dois trabalham em conjunto para carregar íons, né, de elétrons e no final carregam prótons também. Bom, próxima questão aqui. 10. Qual é o papel do NADH e o FADH2 na respiração celular? Bom, como eu já falei, o NADH e o FADH2, eles são acéptos de hidrogênio, ou seja, transportadores. Uma forma melhor de falar sobre é acéptos de hidrogênio. Esses íons, elétrons aí, que a gente que é carregado pelo NADH e o FADH2, são íons de hidrogênio. Então, uma forma melhor de expressar em palavras escritas é que NADH e FADH2 são acéptos de hidrogênio. Bom, podemos passar para a próxima. 11. Onde ocorre a cadeia de transporte de elétrons, ou CTE. Aqui a gente vai entrar em outro intermédio, que é entre o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Bom, aqui no esquema do ChatGPT está um pouco vago, então eu vou pegar o esquema do livro, que é onde tá as imagens, que ficam bem melhor para analisar. Foca aí. Bom, esse aqui é o CTE junto com a fosforilação oxidativa. Primeiramente, a pergunta é onde ocorre? Isso aqui já é dentro da mitocôndria. Aqui é a mitocôndria. Isso aqui é a mitocôndria. E isso aqui tudo é dentro da mitocôndria. E ocorre aqui, na membrana mitocondrial interna, ou cristais mitocondriais. Esses dois nomes estão corretos. Cristais mitocondriais é um nome mais, digamos assim, eu acho que complicado de se lembrar. Então, é melhor lembrar-se de membrana interna, que é um nome mais usado, tanto que está aqui no livro, né? Membrana mitocondrial interna ou só membrana interna, se estiver falando só sobre respiração celular ou mitocôndria, que aí já vai estar citado que é dentro de uma mitocôndria, então pode-se falar só membrana interna. Se não for o caso, membrana mitocondrial interna. Próxima pergunta, 12. Qual é o aceptor final de elétrons na CTE? Bom, o NADH e o FADH2 são aceptores de hidrogênio. Aqui a gente está vendo qual é o aceptor final de elétrons no CTE. Aqui a gente tem o NADH e o FADH2. Os elétrons de NADH e FADH2 são transportados por proteínas na membrana. Isso gera um gradiente de prótons no espaço intermembrana. Eu vou falar um pouco mais sobre gradiente de prótons, essas coisas e tal, no próximo vídeo.
Mas, respondendo mesmo a pergunta, é a próxima questão. O oxigênio atua como aceptor final de elétrons, formando água, H2O. Ou seja, o aceptor final de elétrons no CTE, ou I, quer dizer, E, na fosforilação oxidativa, é o oxigênio, formando água no final. Porque lembra que esses elétrons vão ser de hidrogênio? Então, aqui a gente vai ter uma ligação, né? E aí o oxigênio, ligando-se aos elétrons de hidrogênio, forma a molécula da água, formando água, né, no caso. Só para completar, para terminar esse último ponto aqui, o retorno dos prótons passa pela enzima ATP síntese, que gera 34 ATP, mais ou menos aí, né? Vai depender. Mas eu vou falar um pouco mais disso nas próximas questões. Próxima questão. Eu tô falando mais de cada um na própria questão para poder ficar um vídeo linear, entre aspas, né? Onde tem a questão, tem a resposta e tem a explicação, para ficar uma coisa mais enumerada, né? Questão número 13. Como a CTE gera um gradiente de prótons? Aqui a gente tem aqui, ó, a energia de elétrons bombeia íons de hidrogênio para o espaço intramembranar. Ou seja, os elétrons eles são bombeados junto com íons de hidrogênio para o espaço intramembranar, assim formando o gradiente de prótons. Não sei se aqui está indicando certinho, só está indicando com bolas e no vídeo vai ficar muito ruim de ver, mas aqui ó, tá ocorrendo a bombeação. Todos aqui ó, são do gradiente de prótons, porque são os espaços aqui onde eles são bombeados, e tudo isso aqui faz parte da formação do gradiente de prótons. Eu não consegui fazer nenhum esquema visual para poder localizar melhor, eu vou buscar um pouco mais para colocar na próxima parte, mas eu acho que deu para entender por cima como que o CTE gera um gradiente de prótons. Na via das dúvidas, vai a resposta simples mesmo, que a energia de elétrons bombeia H+, ou íons de hidrogênio positivo, para o espaço intramembranar. Questão 14. Qual enzima usa o gradiente de prótons para produzir ATP? ATP sintase. ATP sintase, ela... vamos ver se vocês já notaram o que ATP sintase é. ATP sintase é uma enzima, como aqui já disse no enunciado. E qual é a primeira característica que diz que a ATP sintase é uma enzima sem olhar a explicação? É que a ATP sintase tem um prefixo ase no final. E a maioria das enzimas tem o prefixo ase no final. Bom, mas a ATP sintase mesmo é uma proteína que funciona como uma enzima. Diversas proteínas também são meio que funcionam como enzimas. E lendo a explicação mais longa aqui, digamos assim, mas essa explicação não necessariamente precisa ser a resposta, mas é uma explicação mais longa para entender melhor, a proteína ATP sintase funciona como uma bomba transportadora inversa. O que ela faz? Ela bombeia íons usando energia potencial gerada pelo gradiente de concentração e armazena a energia gerada pela passagem dos íons das cristas para a matriz mitocondrial em ATP, formando 26 moléculas. Ou seja, em vez de bombear íons, como faz a energia dos elétrons, ela atua como uma bomba transportadora inversa, ou seja, ela recebe os átomos bombeados. Agora vamos aqui para a nossa última questão, né, desse vídeo, da questão desse vídeo, né, para não ficar muito longo, não ficar muito pesado de se entender, porque minha explicação já não é tão boa assim. Então, se eu explicar muita asneira, vai ficar muita asneira, né? Questão 15. Como a ATP síntese funciona? Igual eu já falei, eu li ali, funciona como uma bomba transportadora inversa. Repetindo de novo, a bomba transportadora inversa, em vez de bombear, ela recebe os íons bombeados. Bom, eu acho que deu para entender um pouco
sobre a primeira parte, ou a base, né, da respiração celular aeróbica. E futuramente não, né? Daqui a um tempo eu vou fazer a parte 2, né, entre aspas, desse vídeo, falando sobre as outras 15 questões, porque são 30, né, falando sobre as outras 15, falando sobre o balanço geral energético do, da respiração celular, né, ou seja, o que gera, qual que é o produto final, né, vou só dar uma préviazinha, qual que é o produto final. A gente tem aqui diversas moléculas de ATP, também o papel do oxigênio, vou falar um pouco. Também tem as fermentações e a respiração celular anaeróbica. Aqui a gente tem só uma representaçãozinha do ciclo de Krebs, mas eu já mostrei, eu já falei mais ou menos como funciona. Na minha opinião, esse esquema visual é bem mais difícil de entender do que o esquema escrito, né, em tópicos. Então eu trouxe o esquema em tópicos ao invés desse esquema visual, porque para mim é um pouco mais fácil de entender e explicar também, né, porque aqui é um ciclo, né, então às vezes eu posso falar uma coisa que não é, por exemplo, me perder um pouco, falar que tem um lugar que acaba, mas ele não acaba, né, e tal, ele é um ciclo, né, ele é quase que infinito aí. Mas bom, não vou falar muito porque isso foi basicamente o que eu entendi. Não é muito também, né? É só uma explicação rasa sobre respiração celular. E muito obrigado se você viu até aqui. Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. E perdão se minha explicação não foi tão boa quanto deveria ser. Mas é isso. Valeu e até a próxima explicação.